de Deus, bom dia, vamos começar mais uma escola bíblica, isso mesmo, a nossa escola bíblica que está acontecendo toda quarta-feira pela manhã, e eu convido você para sempre acompanhar, compartilhar essa informação e sempre prestar atenção nos desafios que as tias lançam nos grupos do WhatsApp, tá certo? E para começar a nossa aula de hoje, vamos orar? Feche os olhinhos e vamos ter muita concentração para falar com o nosso Deus. Senhor Jesus, muito obrigada por mais uma manhã, por mais um dia que o Senhor nos concede. Senhor, te apresento, Senhor, cada família, cada criança. Te apresento, Senhor, nosso pastor, toda a família dele, o ministério da nossa igreja, todos os departamentos. Estenda tuas mãos, Senhor. Senhor, visita nesta manhã todas as crianças, pré-adolescentes, adolescentes, as tias, todos aqueles que nos acompanham aqui em nossa cidade, no interior e também em outras cidades, que o Senhor derrame uma bênção especial sobre cada um, em nome de Jesus, amém. Vamos agora louvar o Senhor com as tias sementinhas? A paz do Senhor, crianças, vamos louvar o nome do Senhor. Olhe pra direita, olhe pra esquerda, olhe para trás, olhe pra mim. Gire no lugar e comece a cantar. Chegou a hora de você dizer sim. Olhe pra direita, olhe pra esquerda, olhe para trás, olhe pra mim. Gire no lugar e comece a cantar. Chegou a hora de você dizer sim. Jesus é bom, maravilhoso, é poderoso, é minha luz, é meu amigo, está comigo. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Jesus é bom, maravilhoso, é poderoso, é minha luz, é meu amigo, está comigo. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Eu quero ver você bater as mãos. Eu quero ver bater os pés assim. Eu quero ver você sair do chão. Eu quero ver você dizer que sim. Se verdadeiramente quer andar na luz, você precisa dizer sim pra Jesus. Se verdadeiramente quer andar na luz, você precisa dizer sim pra Jesus. Jesus é bom, maravilhoso, é poderoso, é minha luz, é meu amigo, está comigo. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Jesus é bom, maravilhoso, é poderoso, é minha luz, é meu amigo, está comigo. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus de novo. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Amém. Glória a Deus, crianças, que hino maravilhoso! Agora chegou um momento muito importante, a hora da nossa história. Vamos aprender sobre a palavra de Deus nesta manhã e ver o que cada tia preparou com tanto carinho para todos nós. Então, preste atenção na sua aula e na sua tia. Vamos lá aprender a palavra do Senhor. A paz do Senhor, crianças, sejam bem-vindos a mais uma aulinha da nossa Escola Bíblica Infantil. Na aula de hoje nós iremos estudar a lição de número 8, que tem por título O Deus Amigo. Nós sabemos que o nosso Senhor, Ele é o nosso melhor amigo, é aquele que sempre está conosco, em todos os momentos, é aquele que nunca nos abandona e nunca nos deixa só, e por isso Ele é o nosso melhor amigo. Mas para que sejamos amigos de Deus, é necessário fazermos algumas coisas. Quando nós temos o nosso amigo, o que nós fazemos com ele? Diariamente nós conversamos, nós nos abrimos, nós o amamos, não é verdade?
E com Deus não é diferente. Com Deus nós devemos nos abrir, nós devemos conversar. Como é que nós conversamos com Deus? É por meio das nossas orações. A oração é a conversa que nós temos com Deus. E é assim que nós criamos intimidade com Ele e nos tornamos amigos do nosso Senhor. O nosso texto áureo está no livro de Salmos, no capítulo 25 e no versículo 14. Livro de Salmos, capítulo 25, versículo 14, diz assim: O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Então, o Senhor, Ele é amigo daqueles que o temem. Então, para ser amigo do Senhor é necessário ter temor, é necessário ter obediência a Deus. E a historinha de hoje é justamente de um homem que era muito amigo de Deus. Ele é um homem de muita fé e de muita obediência a Deus, e por isso se tornou um grande amigo de Deus. A nossa historinha vai falar hoje sobre Abraão. Vocês certamente já devem ter falado e já devem ter ouvido falar também de Abraão. Ele é o nosso pai na fé e ele era uma pessoa muito amiga de Deus. E é justamente sobre ele que nós iremos falar hoje. Bom, a vida de Abraão começa com Deus, a trajetória dele começa com Deus dando uma ordem para ele. Deus dizendo assim: Abraão, sai do meio da sua terra e do meio da sua parentela, ou seja, do meio dos seus familiares, e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E o Senhor disse que iria fazer dele uma grande nação, que iria abençoar ele, que iria engrandecer o seu nome, que ele iria se tornar uma bênção e que, inclusive, pessoas iriam ser abençoadas por meio da vida de Abraão. Agora imagine, crianças, não deve ter sido nada fácil para Abraão deixar tudo, deixar aquele lugar onde ele vivia, onde ele estava, deixar os seus parentes, sair da casa do seu pai para uma terra que ele nem sabia onde é, uma terra que Deus iria mostrar, não é verdade? Mas aí a Bíblia fala que ele não questionou, ele obedeceu a voz do Senhor. Ele era muito obediente. Será, crianças, que você também está sendo obediente? É muito importante para sermos amigos de Deus, sermos obedientes, obedecer também aos nossos professores, obedecer às pessoas mais velhas que convivem conosco, obedecer inclusive também aos nossos pais. A Bíblia fala em Colossenses 3:20, diz assim: Vós filhos, sede desobedientes em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Então nós devemos sempre também obedecer àquelas pessoas que convivem conosco e obedecer ao nosso Deus, porque a desobediência ela é um pecado, é aquele que mancha os nossos corações e o pecado nos afasta de Deus. Então, para sermos amigos de Deus, é necessário nós sermos obedientes à sua palavra e aos seus mandamentos. Então, Abraão, além de ser muito obediente a Deus, ele era um verdadeiro adorador. Aqui em Gênesis diz que por onde Abraão passava, ele levantava e ele edificava altares para adorar e para sacrificar ao Senhor. Naquela época eram construídos altares para serem sacrificados e ali esse sacrifício era a adoração ao Senhor. E por onde Abraão passava, ele sabia da importância que era de adorar ao Senhor. E por isso ele sempre construía, ele sempre edificava altares em adoração a Deus, porque ele era um verdadeiro adorador. Ele amava a Deus. Então, para ser amigo de Deus, é necessário nós também sermos um verdadeiro adorador. Como nós sabemos, Abraão, ele tinha uma esposa que se chamava Sara. E eles viviam felizes. Mas aí Sara tinha um problema, porque ela era estéril, ou seja, ela não podia engravidar, ela não podia gerar filhos. E ela e Abraão, eles eram muito avançados em idades, ou seja, eles já eram bem velhinhos, e isso dificultava, e era impossível eles terem um filho. Mas aí o Senhor, ele promete a Abraão e a Sara lhe dar um filho. E eles creram na palavra do Senhor, creram que o Senhor tinha poder para lhe dar um filho. Por quê? Porque Abraão tinha confiança em Deus. Abraão sabia
que ele tinha uma amizade verdadeira com Deus e que Deus, ele era fiel para cumprir a sua promessa. Agora imagine, criança, o Deus Todo-Poderoso, o Deus em sua glória, ser amigo de um homem simples. E esse homem conseguia ser amigo de Deus. Mas por quê? Porque Deus via em Abraão um exemplo de sinceridade, um exemplo de fé, um exemplo de obediência. E é justamente isso que nós precisamos para ser amigos de Deus. É necessário nós termos também essa intimidade com Deus. E você, criança, você pode construir a sua intimidade com Deus conversando com Ele, através de suas orações. A oração é a sua conversa com Deus. Você pode falar sobre você, sobre a sua escola, sobre o seu dia, sobre a sua família. Fale mais sobre você para Deus. Faça você conhecido para Deus. Deus, ele vai lhe ouvir. E é assim que você vai construir sua relação de amizade com o nosso Senhor, igual a Abraão foi. Para vocês terem noção do quanto Abraão, ele tinha tanta intimidade com Deus, do quanto Abraão, ele tinha essa liberdade de chegar para Deus e conversar. Que certo dia, nessa época, existia uma cidade que se chamava Sodoma e Gomorra. E nessa cidade, os moradores eles estavam com o coração cheio de pecado, todos sujos, cheio de pecado. E aí o Senhor irou-se e decidiu acabar com essa cidade, destruir com essa cidade. Mas aí Abraão intercedeu pela vida dos moradores que viviam lá. E como ele tinha bastante intimidade com Deus, Deus conhecia a integridade de Abraão, ele aceitou as suas palavras. Então, imagine, crianças, prestem atenção o quanto é importante nós termos essa intimidade com o Senhor, porque Ele não só ouve as nossas orações, mas Ele também, Ele é poderoso para fazer aquilo que o seu coração deseja. Ele é aquele que ouve as suas orações, Ele ouve as suas súplicas, as suas intercessões e tem poder para realizar. Da mesma forma que Ele realizou para Abraão, Ele pode e quer realizar na sua vida. Basta você tão somente se abrir com o Senhor, conversar com Ele sobre aquilo que você deseja, aquilo que o seu coraçãozinho deseja, aquilo que você quer. E aí, como nós vimos, Abraão, muito obediente a Deus, e Deus fazendo promessas para a vida dele, tanto para ele quanto para Sara, de dar um filho. E de repente, mais tardar, mais adiante, o Senhor cumpre a sua promessa. E aí Sara engravida e dá à luz a um filho. E o filho se chama Isaac, o filho da promessa. E ele, assim, então cumpre e faz um milagre na vida de Sara. E Sara consegue gerar a Isaac, porque Deus ele é fiel. E tudo aquilo que ele fala, ele cumpre. Deus, a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que ele prometeu para sua vida, ele tem poder e ele vai realizar. Porque tudo que Deus fala, ele cumpre. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Por isso é importante sermos amigos de Deus, para falarmos daquilo que nós sentimos. E assim, ele ouve as nossas orações e ele atende aos nossos pedidos. Ele ouve e atende aos desejos do nosso coração. E aí o Senhor realiza um milagre na vida de Sara, e Sara consegue gerar o filho. E até então estava tudo muito perfeito na vida de Abraão e de Sara com o filho. Mas aí quando Isaac cresce mais um pouquinho, então o Senhor decide provar a fé de Abraão. Como nós já vimos, o Abraão, ele era muito amigo do Senhor. Ele era muito obediente, ele era muito fiel ao Senhor. E aí Deus decide provar a fé de Abraão, pedindo em sacrifício o seu filho Isaac. Agora imagine, crianças, Isaac, um filho tão esperado, tão aguardado, foi tão pedido por Abraão e Sara. E aí o Senhor pede agora Isaac em sacrifício. Quanto deve ter sido dolorido para eles, não é verdade? Quanto deve ter sido difícil para Abraão ter que sacrificar o seu filho tão amado, seu filho tão esperado. Mas aí, por mais incrível que pareça, Abraão mais uma vez não duvidou do poder do Senhor. E aí, Abraão leva Isaac para o Monte Moriá e ali construiu o altar.
o altar que era o local dos sacrifícios. E ele confiava em Deus. Ele confiava tanto em Deus que ele sabia que Deus iria providenciar o cordeiro para aquele sacrifício. Quando ele está prestes a imolar seu filho Isaque, então o anjo aparece e pede que ele faça tal coisa. E aí, como nós sabemos, no final da história, aparece o cordeiro e ali eles sacrificam e adoram a Deus juntos. E aí só prova o quanto Abraão ele tinha confiança em Deus. Quanto a fé de Abraão era inabalável, o quanto Abraão era obediente ao nosso Deus. E apesar dessa situação muito difícil, Deus ali estava apenas querendo provar a fé de Abraão, porque Abraão, ele era obediente a Deus em todas as circunstâncias, até nas circunstâncias mais adversas, até nas circunstâncias mais difíceis. Abraão provou ser fiel, aprovou ser obediente ao nosso Deus. E é por isso que Deus amou tanto a Abraão. É por isso que Deus foi tão amigo de Abraão, porque Abraão tinha um coração sincero. Abraão tinha um coração de obediência. Abraão tinha um coração de fé. E é assim que nós precisamos ser. Nós precisamos ter fé em Deus, construir a nossa intimidade com Ele, conversando com o Senhor diariamente, contando sobre a nossa vida, porque Ele é aquele que nos ouve e é aquele que concede o desejo do nosso coração. E assim como Abraão foi um grande amigo de Deus, você também pode ser um grande amigo de Deus. Basta somente você criar sua intimidade com Deus, orar a Deus todos os dias, ter confiança e fé em Deus, assim como Abraão teve. Amém? Glória a Deus, crianças, que aula maravilhosa, cada história linda que aprendemos hoje sobre a palavra do Senhor. E olha, não esqueça que toda quarta-feira pela manhã nós temos um encontro marcado na nossa escola bíblica. As tias têm preparado a aula com muito carinho, com muito amor, então não esqueça de orar por elas, tá certo? E não esqueça também que amanhã, na quinta-feira à noite, nós temos o nosso culto infantil online. Isso mesmo, aqui no canal do YouTube da IEAD Mamanguape, da nossa igreja, você pode acompanhar o nosso culto, adorar o Senhor, cultuar com toda a família. Não esqueça que todos juntos temos o maior prazer de adorar ao Senhor e aprender mais sobre a palavra do nosso Deus. Vamos orar para encerrar nesta manhã a nossa aula? Senhor Jesus, muito obrigada por mais uma oportunidade, obrigada por cada vida, Senhor, cada família. Estenda as tuas mãos de graça e misericórdia sobre todos os alunos da escola bíblica, sobre os professores, as professoras, todos aqueles, Senhor, que nos ajudam, Senhor, para que esse projeto, Senhor, para que essas aulas, Senhor, cheguem ao ar e alcancem os lares. Tudo isso nós te pedimos e desde já te agradecemos. Senhor, também não esquecemos, Senhor, de interceder, de orar, meu Deus, por aqueles que estão enfermos, para que o Senhor restaure a saúde e que esse vírus vá embora logo e possamos todos juntos estar, Senhor, em tua casa. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém, crianças. Até a próxima aula.